Olá, pessoal. Vamos então à resolução da prova de oficial de Detran, Direito Constitucional. Então vamos lá. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 88. Vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral. Artigo 5º, né? Que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aqui está o erro, né? Ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, não. Isso é uma exceção, né, à publicidade de informações de órgãos públicos. Eu tenho direito a informações minhas que estão em órgãos públicos, desde que não seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Né? E aqui fala ainda que mudou o sentido. A B. No caso do iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular. Beleza, poderá usar. Assegurada ao proprietário indenização anterior, indenização posterior, só se houver dano, perfeitamente. No iminente perigo público, a autoridade pública pode usar, por exemplo, a minha casa para acolher pessoas que estão sofrendo aí um alagamento ali devido ao rio, pessoas que estão se afogando ali, pode, minha casa é grande, meu salão lá, eu tenho uma garagem de carro, pode ceder ali, né? Usar a propriedade particular. Vai pagar indenização para mim o Estado só se houver dano. Então, perfeito, a alternativa B é a correta dessa questão. Vamos achar o erro das demais. Já pintei aqui, né? Bom, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, ainda que as invoque com a intenção de se eximir obrigação legal a todos impostos e se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Está errado esse ainda, né? Porque ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, desde que não as use para quê? Para não fazer uma obrigação legal imposta a todos e nem a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Lembra do exemplo que eu dei em sala? Fiz 18 anos, eu tenho que prestar o serviço militar obrigatório. Aí eu uso a minha religião para quê? Para não fazer o serviço. Falo, minha religião não permite pegar em arma. Aí vai me dar uma prestação alternativa. Então você vai ficar no quartel fazendo serviços burocráticos. Eu falo, minha religião não permite pegar em papel. Ou seja, eu não quero nem a obrigação legal e nem a prestação alternativa. Aí eu vou ser privado de alguns direitos, no caso, direitos políticos. Né? Então, salvo, né? E aqui fala ainda que as invoques, está errado. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Até aqui está certo. Aí o cara enrolou mais. E observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade. Não tem nada disso na Constituição Federal. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Acabou! Aí o cara também continua, né? Ressalvada a necessidade de licença prévia da autoridade competente nos casos de segurança da sociedade do Estado. Não há necessidade nenhuma de licença prévia, né? Então, até aqui. Então, de fato, ficou a alternativa B. A outra questão de direito constitucional. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Olha a sacanagem dessa vez. Normalmente ele pergunta o quê? Qual é a competência legislativa privativa da União? Né? Competência legislativa privativa. Ele perguntou a competência legislativa concorrente. E a privativa eu sei que trânsito e transporte é privativa. O que mais? Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores é privativa. Né? Consórcio e sorteio é privativa, Sistema Nacional de Emprego é privativa. Lembrando, tem a competência administrativa exclusiva, só a União, né, trata daquele assunto. Quando aquele assunto que é só da União, na hora de fazer lei, ela vai ser o quê?
legislativa privativa, que são justamente esses assuntos, com exceção do que é concorrente, ou seja, que o Estado e o Distrito também pode fazer lei. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. É a alternativa C aqui. Outra questão, segundo o que estabelece a Constituição Federal de 88, acerca do tema organização do Estado, é competência comum da União, Estado, Distrito e município. Comum entre o município, é de competência de todo mundo. Essa é fácil, né? Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e inundações, é uma competência comum? Aí depois, as alternativas, tá? Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e inundações. Essa competência é administrativa exclusiva e não comum. Exclusiva da União. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes urbanos. Olha o termo que eu citei na aula. Quando falar em diretrizes, a competência vai ser o quê? Legislativa, legislativa privativa. Porém, a instituição das diretrizes já feitas vai ser o quê? Administrativa exclusiva. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, que é no Brasil todo, é competência só da União. Privativa exclusiva. Privativa exclusiva. Administrativa exclusiva. Então, esses três itens são competências administrativas exclusivas. Ou seja, só a União faz isso. E esses outros três? Cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso é competência de todos os entes, União, Estado, Distrito e Município. Combater as causas de pobreza, fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Também comum para todos os entes. Zelar pela guarda da Constituição, a primeira competência administrativa comum, né? Das leis e instituições democráticas, conservar o patrimônio público. Também, tanto a União, os Estados, o Distrito e o Município têm que fazer isso. Então, essas três são competências administrativas comuns e as três anteriores, competências administrativas exclusivas. O que pergunta? Está correto? Está correto o quê? Ele quer comum. Então, é 4, 5 e 6. Está correto? 4, 5, 6. A outra questão. De acordo com as normas do processo legislativo da Constituição Federal, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra. Perfeito. Passa por uma casa, são duas casas, a Câmara e o Senado, aí passa pela casa revisora, que é a outra casa. Em 2 turnos de discussão e votação. Não são em 2 turnos, um turno só. E será enviado a sanção ou promulgação se a Casa Revisora aprovar por 3/5 dos votos de seus respectivos membros. Aqui não está falando que é emenda nada. Então, um projeto de lei aprovado por uma casa vai ser revisto pela outra num turno só de discussão. Passou naquele turno, vai ser enviado para sanção ou promulgação. E não, aprovar por... Só vai ser para sanção ou promulgação se aprovar por 3/5. Não. Se for aprovado pela Casa Revisora, aí vai para promulgação ou sanção. E qual o turno aqui? Qual o quórum aqui? Depende, se for lei, Se for lei complementar ou lei ordinária. Mas não são 3/5. 3/5 é outra coisa. Então tá errado. Os 3/5 aqui, se aprovar essa casa, já vai para sanção, promulgação, sanção ou veto. Não tem que falar de 3/5. E aqui não são 2 turnos, é um turno só. AB. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar decretos legislativos com força de lei, devendo submetê-los de imediato ao Congresso.
No caso de relevância e urgência, ele pode fazer medida provisória e não decreto legislativo. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito tributário. Não é vedado. É vedado sobre direito penal, processo penal e processo civil. Direito tributário não é vedado. Agora que está aparecendo, mas apareceu. São de iniciativa privativa do presidente as leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. A gente viu, né? Iniciativa do presidente, leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções e empregos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. É a correta. Agora, prorrogar-se-á por tantas vezes quantas necessárias a vigência de uma medida provisória que não tiver sua votação encerrada nas duas casas, no Congresso no prazo de 60 dias. Não, né? Quantas vezes necessária, não. A medida provisória que não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso, ela tem validade aqui por 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, por mais 60. Então, alternativa D. Determinado servidor público, a última, né? Da administração direta estadual, ocupante de cargo efetivo, pretende candidatar-se a vereador no próximo pleito local, na próxima eleição. Nessa hipótese, à luz da Constituição, parei. A gente viu isso, era bem fácil, né? Eu sou funcionário público e quero me candidatar a vereador. Eu posso trabalhar nas duas funções? Pode, se houver compatibilidade de horário. E se não houver? Aí entra na regra do prefeito. Qual que é a regra do prefeito? Ele se afasta do cargo efetivo para ocupar o cargo eletivo e opta pela remuneração. É isso que tem que estar. Então, deverá exonerar-se de seu cargo até 6 meses antes do pleito, podendo retomar o exercício, caso não seja eleito? Não precisa exonerar nada. Ele pode acumular os dois ou afasta de um, se não houver compatibilidade. Se eleito, ele fica afastado do seu cargo durante o exercício do mandato, independentemente de haver compatibilidade. Não, para ficar afastado, tem que ter a incompatibilidade horária. Se eleito, será afastado do seu cargo durante o exercício do mandato eletivo, se não houver compatibilidade horária, sendo vedado optar pela remuneração do cargo. Não. Se eleito, ele vai ser afastado se não houver compatibilidade, ou seja, se tem incompatibilidade. E aí ele opta pela remuneração e não fica vedado de optar. A D. Terá o tempo de serviço contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por antiguidade e merecimento, na hipótese de ser eleito para o mandato e afastar seu cargo. Se ele está afastado do cargo, o tempo de serviço vai ser contado, porque ele está exercendo uma função pública. Mas como é que ele vai ter uma promoção no cargo se ele está afastado do cargo? Então aqui, né, não é inclusive, é certo, né? Concluindo, sobrou a alternativa aí que é a correta. Se eleito, ele perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Perfeito. Durante o exercício do mandato, desde que haja compatibilidade de horários. Então, tá aí os comentários, né? A resolução da prova de direito constitucional do oficial, né? Do cargo oficial do Detran. Então, bons estudos e até o próximo encontro.